pessoal, eu vim aqui hoje fazer um vídeo mais longo, mais completo, com algumas informações que às vezes no Instagram a gente não consegue passar com tanto detalhe. Tá bem frio aqui, hoje tá 14 graus aqui em Tijucas e o que eu quero falar para vocês hoje é sobre investimento, né? Então, assim, investimento e um pouco do porquê eu escolhi investir em aluguel e não fazer um imóvel para vender ou colocar o dinheiro no banco e tudo mais, né? Então, assim, ó, para começar, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 31 anos hoje e eu já tô com um plano de investir desde 2019, que foi quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais e eu vi a necessidade de colocar o dinheiro que eu tinha guardado, que todo mês sobrava um pouco, e colocar em um lugar que rendesse mais do que a poupança. Comecei a procurar alguns vídeos na internet sobre o assunto e surgiu o canal da Natália Arcuri. Então, eu comecei a seguir ela, comecei a ver todos os assuntos de finanças, né? Fiquei muito interessada, achei muito da hora, assim. E aí, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Comecei a aprender um pouco mais sobre lucro, investimento, inflação, essas coisas que antes eu era totalmente leiga, né? Então, tô tomando um café quentinho que tá bem frio. Então, eu comprei em 2019 o curso de finanças dela, que foi o primeiro curso que ela lançou. Ainda na época eu paguei 1.900 e poucos reais lá e estava totalmente interessada em aprender a investir. E nesse curso, pessoal, eu aprendi alguns conceitos bem interessantes que eu carrego até hoje, sabe? Que é entender a inflação, entender como que o dinheiro se comporta na economia, o teu poder de compra com o dinheiro. E surgiu em mim a vontade de trabalhar para quando eu tivesse mais velha não precisar mais trabalhar sem precisar do INSS, sem precisar me aposentar pelo INSS. Então, ali nos vídeos dela, ela falava muito sobre assim, se você guardar todo mês R$ 1.000, daqui a tantos anos, você vai ter, sei lá, vamos fazer um cálculo rápido aqui, pegar a calculadora. Se você quiser ganhar, que ela sempre partiu do pensamento de que para tu ter uma renda, vamos supor, de uma aposentadoria de R$ 3.000 por mês, você teria que ter um capital X guardado no banco que rendesse juros, que esses juros rendessem esses R$ 3.000. E aí ela tinha lá uma calculadora no site dela, uma calculadora de juros, né? Então ali tu faz uma simulação. Quando eu guardar, eu guardando, é bem assim a calculadora. Quando eu guardo todo mês 2.000, por tanto tempo, no final desse tempo eu vou ter tanto de dinheiro guardado que vai estar rendendo por mês tanto, né? Então, pessoal, é o seguinte, na simulação que eu fiz, se você colocar todo mês R$ 5.560, daqui a 10 anos você vai receber de juros 5.000 por mês, tá? Se você tirar os R$ 5.000 do bolso e colocar lá, depositar todo mês, né? Ali diz que daqui a 10 anos você vai ter R$ 914.000, né? Então, assim, quando chegar daqui a 10 anos, tu vai ter 914 mil na conta e vai render todo mês para ti R$ 5.000. Só que daqui a 10 anos, R$ 5.000 não vai pagar nenhum aluguel, o seu aluguel. Então, por que que eu optei pelo investimento em imóveis, tá? Porque hoje eu compro um terreno,
Vamos supor que o terreno é 250 mil reais. Eu pago ele não me rende nada, ele fica parado lá. Só que todo ano ele valoriza um pouco. Então, daqui a 10 anos, não vai ter 200 mil ali no meu terreno. Ele vai valer 800 mil reais, o meu dinheiro. Se eu construir um imóvel em cima e alugar, além de valorizar o imóvel, que ele não vai se desvalorizar no mercado, o valor de mercado vai ser sempre atualizado, porque o aluguel e o imóvel, ele se valoriza pelo IGPM, mas ele está sempre acompanhando a inflação, então ele nunca vai estar abaixo do valor de mercado, ele vai sempre subir, terreno, imóvel sempre sobe. Então, além de ter o imóvel que vai valorizar, você vai ter a renda do aluguel todo mês. Então, assim, você coloca ali um imóvel, como eu estou pretendendo construir lá. Vamos supor que eu gaste R$1 milhão com o terreno e a construção. Terreno e construção, deixa eu pegar a calculadora aqui, para construir primeiro os 9. Então, R$1 milhão para 9 vai ser 9 vezes o aluguel. Que o aluguel, vamos supor, um exemplo, tá? Bote R$1.000. Eu acredito que vai ser um pouco mais caro, mas vamos supor que seja 1.000. Esse 1 milhão que eu investi, que não é 1 milhão de uma vez só, eu vou fazendo e construindo aos poucos, né? Mas vai ser R$9.000 por mês a renda desses imóveis por mês, dividido por 1 milhão vezes 100, é 0,9% ao mês. Ao mês. Vezes 12 meses do ano, 10,8% ao ano. Quanto que é a taxa Selic hoje? 10,5%. Hoje, 10,5%. Mas quando eu comprei o lote, a taxa Selic estava em 4,5%. Então, se eu tivesse o dinheiro para investir no banco, esse mesmo R$1 milhão no banco, estaria me rendendo R$5.000 por mês, em vez de 10. Entendeu? E o meu valor do capital não valoriza, como o do imóvel que valoriza todo mês. Então, é muito mais vantajoso eu colocar o dinheiro em imóveis do que o dinheiro no banco. Isso foi uma lógica muito simples de entender. Porque o aluguel também sobe, o valor do imóvel também sobe e o teu dinheiro não desvaloriza. Já o capital em banco, tu tem que estar sempre procurando um lugar que dê mais valor ao teu dinheiro. E se tu quiser colocar na bolsa para render um pouquinho mais, tu tem que entender muito de bolsa para colocar o dinheiro lá e deixar ele render. Então, para mim, não tem uma coisa mais simples de tu render o teu aluguel, de ter uma renda mensal do que o aluguel. Claro que tu vai ter trabalho de alugar, mas se tu não quer trabalhar nada, não quer fazer nada na vida, então abandona tudo, né? E larga a mão. Se tu dá valor ao teu dinheiro, tu tem que cuidar, não importa se é no banco, não importa se é um imóvel, tu vai ter que estar de olho sempre, pô, o que está acontecendo com o meu dinheiro? Tu não vai deixar o dinheiro lá e esquecer, né? Claro, se tu tens uma grana federal, né, como eu conheço várias pessoas que têm, o gerente vai lá e cuida lá do rendimento para ele só pega o lucro e bora pra vida. Mas a gente que não tem esse dinheiro todo, é importante a gente pesquisar qual é o lugar mais rentável. O que mais que pode dar mais renda por mês do que um aluguel? Uma empresa. Se tu abrir uma empresa, tu vai ter um valor muito maior por mês do que 0,9%, 1% ao mês. Só que tu vai ter que trabalhar todo dia. E o aluguel não. O aluguel quando eu tiver com 60 anos de idade, ele vai estar lá me rendendo. Entende, pessoal? Então, assim, quando a gente é nova, a gente tem que parar um pouquinho para pensar nisso, porque todo mundo fica velho, todo mundo fica doente. Então, é uma coisa que eu já botei na minha cabeça quando eu tinha 25 anos. Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho a mais, eu já pensei, o que eu posso fazer com esse dinheiro para ele não se desvalorizar, né? E daqui a 10 anos, 15 anos, eu não precisar mais estar todo dia trabalhando. Comecei a pesquisar, comecei a me interessar, fui no YouTube, a internet tá aí pra gente aprender. Estudei, fiz curso, né? Então, a minha dica sempre vai ser o aluguel. E o aluguel sobe todo ano e a aposentadoria sobe uma mixaria. Então, a gente não pode contar com o INSS.
A gente tem que contar com a nossa própria inteligência. Falando em construção, né? É claro que ninguém tem R$ 1 milhão para construir de uma vez. Tem os investidores, mas a gente, meros mortais, não tem, né? Então, como que eu fiz para levantar esse dinheiro? E agora vem a parte boa, né? Da história. Foi assim. Comecei a guardar dinheiro todo mês. Até eu ter R$ 25 mil. Quando eu tive R$ 25 mil, eu pensei assim, o que que eu posso... Tava guardando em CDB no banco. Se eu não me engano, eu guardava na Nubank. Tinha aquele banco digital, eu guardava na Nubank. O que que eu fiz? Eu pensei, como que eu posso levantar uma grana para construir meus aluguéis? Aí eu pensei, comecei a pesquisar, tinha a opção de financiamento bancário, podia financiar uma construção, né? Aí aqui em Tijuca estava bombando imóveis de loteamento, saindo em tudo quanto é lugar. Aí eu comecei a correr atrás de valores, né? Quanto que tá um terreno, quanto que tá uma casa. Então eu fui na imobiliária, perguntei sobre terreno e tinha um terreno para vender. O cara queria 50 mil de entrada. 50 mil de entrada e assumir as parcelas. E aí pensei assim, ou eu compro esse terreno para construir, para alugar, vou pagando por mês, ou eu já pego logo o empréstimo e meto ficha. Mas eu ainda ia ter que pagar o financiamento, vamos supor que eu pegasse 200 mil no banco e parcelasse o lote direto na loteadora. Eu ia ter a dívida da loteadora e mais a dívida do investimento. Então, o que que eu fiz? O que que eu pensei? Porra, a construção civil estava bombando aqui em Tijucas. Então, eu pensei, vou construir 2 casinhas, vou vender com o lucro das casinhas, eu compro o terreno. E depois eu vou construindo aos pouquinhos. Eu não entendia nada de construção, não entendia nada com nada, tá, gente? Nada. Então, o que que eu fiz? Fiz a proposta pro meu pai. Falei assim, pai, vamos tentar pegar esse empréstimo e fazer as casas para vender? Foi bem assim. E ele disse, não, vamos fazer, vamos começar. E aí eu fui no Bradesco para me informar sobre empréstimo. O único jeito de eu conseguir o dinheiro, que era alto, né, 200 e poucos mil reais, não se consegue assim do nada sem ter um histórico bancário. Eu era muito nova, tinha 26, tinha 27 anos. Então, ela deu as opções para mim, né? A moça lá, a gerente. Ela falou: olha, tu consegue fazer um financiamento de um imóvel que tu já tenha. Eu não tinha nenhum imóvel, né? Um refinanciamento. Ou tu compra um imóvel de outra pessoa, essa pessoa dá o dinheiro para ti, o empréstimo fica no teu nome e tu pode usar o dinheiro como tu quiser. Aí o pai tinha a casa que ele morava que era quitada, tava no nome dele. Eu fiz uma simulação de compra, como se eu fosse comprar a casa dele. A gente fez uma simulação lá para 320 mil, como se a casa dele valesse 320. Aí 320 mil menos 20% da entrada, né? Que se fosse comprar um imóvel tinha que dar entrada. Daria 64 mil de entrada. Ia sobrar 256 mil. Aí ela assim, não, vamos fazer uma simulação. Fizemos uma simulação, deu 320, 256 mil para construir em cima daquele lote que estava parcelado, que a gente ia comprar parcelado. Aí a parcela do lote era 1.622. E todo ano aumentava, conforme a inflação. Então, eu e o pai demos 50 mil de entrada no lote e começamos a pagar a parcela de 1.822. Depois, a gente fez a simulação do financiamento da casa que ele tinha e deu a parcela de 2.200. Só que eu tinha que aprovar minha renda para conseguir aprovar o financiamento da casa. Como eu tinha um MEI, que eu não tenho carteira assinada, eu tinha um MEI há mais de um ano já. O que que eu fiz? Eu fui no contador, peguei o lerite retroativo, como se eu fosse a gerente da minha própria empresa. Como o Bradesco é um banco privado, ficou mais fácil. Então, eu dei o olerite, mais o meu histórico bancário, eu depositava todo mês ali 7 mil reais, 6 mil reais por mês, que é o que eu movimentava na minha conta, assim, e o banco aprovou. Aí eu conversei com meu pai,
a gente falou, vamos começar? Vamos fazer? Ó, aí a gente levantou o custo de obra. Na época a gente fez uma simulação para gastar R$ 1.800 o metro quadrado e fazer 2 casinhas de 2 quartos, sendo um suíte e um banheiro social. Cada casa tinha 75,5 metros quadrados. Vezes 2 deu 151 metros quadrados. Vezes R$ 1.800 o metro quadrado, sairia R$ 271.000 a construção total. A gente foi pensando nisso durante o estudo do nosso negócio. Aí a gente pensou, vamos fazer, vamos arriscar. Se a gente não ganhar nada, pelo menos a gente ganha uma experiência. E metemos ficha. Foi fazer projeto, aprovamos o financiamento em 3 meses. Nesses 3 meses a gente já fez projeto. Já mandamos para aprovar o projeto na prefeitura. E no fim das contas, a gente levou, aí a obra atrasou, levamos 1 ano e meio, mas nesse 1 ano e meio, gente, foi surreal, assim, a valorização dos imóveis aqui na minha cidade, foi assim, a gente tava pensando em vender as 2 casas por 256 mil, a primeira casa a gente vendeu por 370 mil, e a segunda casa a gente vendeu por 420 mil, porque começou a bombar, assim, bombar mesmo. Não sei se foi Deus ou foi a sorte a gente entrar na hora certa. No final das contas, as 2 casas que a gente alugou, que a gente vendeu, deu pra gente pagar o empréstimo e o dinheiro que sobrou, o lucro, a gente dividiu entre nós dois, com o lucro eu quitei o meu terreno. Porque daí, nesse meio tempo que a gente comprou esse terreno, eu já estava pensando em comprar outro, porque se a gente fosse construir mais uma casa para vender, ou 2, que seja, que fosse, a gente ia ter que comprar um lote. Então eu já comprei, eu não pensei muito não, fui lá e comprei o lote também do mesmo jeito, financiado, parcelado com a loteadora. Aí o que que aconteceu? Quando a gente vendeu a casa, assim, a experiência de construção é uma coisa bem difícil. E eu e meu pai, a gente tinha muita divergência de opinião. Eu pensei assim, não, ele ficou muito estressado, muito sobrecarregado. Aí eu pensei, eu não vou mais construir para vender. Uma, porque eu não tenho tempo para ficar todo dia. Ele que cuidava da obra não tinha tempo para ficar todo dia na obra. E ele estava muito sobrecarregado. Então, uma coisa que não deu muito certo, assim. Eu e ele junto. Deu certo naquele momento ali para ganhar o dinheiro, mas se fosse continuar, eu já sabia que não ia dar certo. Então, eu conversei com ele, a gente vendeu as casas, né? Conversei com ele e a gente decidiu parar a sociedade de construir para vender. Aí eu pensei, acho que agora, como eu peguei esse lucro e já tenho meu terreno quitado, eu vou começar a construir aos pouquinhos para alugar. Aí eu peguei o dinheiro que era para quitar o empréstimo, segurei, eu pensei, eu acho que eu não vou quitar o empréstimo, que era aquele de 256 mil. Eu vou ficar com o dinheiro no banco. A parcela era 2.200, então eu tinha a parcela de 2.200, o terreno estava quitado e com o investimento que eu tinha feito, com o estudo que eu tinha feito antes, né, tudo que eu aprendi, a taxa Selic, na época, subiu para 15%, 14,5%. O lucro por mês dos juros na taxa Selic pagava a parcela que eu tinha feito do empréstimo. Então eu pensei, eu vou ficar com esse dinheiro, vou pensar um pouco. Aí eu fiquei uns 3 meses com esse dinheiro e o lucro que eu dava do investimento eu pagava o financiamento do Bradesco. Aí eu pensei, se eu comecei a estudar formas de construção, todos os tipos de formas de construção, pensei, ou eu começo numa construção devagarinho e vou fazendo, mas aí eu pensei o seguinte, eu tenho um terreno Vou pegar uma caneta. Tem um terreno aqui que era o terreno que eu tinha comprado, né? De 360 metros quadrados. Nesse terreno, aí eu comecei a estudar qual era a melhor forma de eu construir nesse lote para aproveitar o terreno inteiro. Porque assim, pessoal, quando a gente pensa em construir para investimento, a gente tem que aproveitar todo o dinheiro que a gente tem. Não pode pegar e construir de qualquer jeito. Tu tem que pensar que aquilo ali vai ser a tua aposentadoria. Eu optei por construir por imóvel porque eu vi que valeria mais a pena do que colocar o meu dinheiro no CDB, no banco privado. Para esse dinheiro valer mais a pena do que o CDB, o correto era ele render mais do que 10,5% da Selic.
mais do que 10,5%, que é a taxa da Selic por ano, ao ano. Então, para esse dinheiro me render 10%, 10,5%, ele teria que me dar mais ou menos 1% ao mês, né? 1% ao mês. Então, o que eu pensei? Para eu ganhar de aluguel, né? 5 mil por mês, que era uma renda que para mim tava já show de bola, eu tenho que fazer 5 aluguéis de R$ 1.000. Com 5 aluguéis de R$ 1.000, eu posso fazer 5 kitnets, que é o preço de mercado hoje. Então, para construir 5 kitnets com a experiência que eu tinha de construção, de custo de construção, então eu faria 5 vezes uma kitnet, né, tamanho padrão aí, 30 metros quadrados, daria 150 metros quadrados, que é mais ou menos o que eu tinha gasto, que eu tinha construído das duas casas. Vezes, vamos botar ali, isso é meu cálculo, né? R$ 1.600 o metro quadrado. R$ 1.600 o metro quadrado vezes 150 metros quadrados, eu gastaria 240 mil. Então eu pensei, pô, eu tenho 256 que eu tenho guardado, 240 mil, com o lote quitado eu faço 5 aluguel. Beleza, pensei, vou fazer. 5 mil, 2.200 é a parcela, 2.800 sobra pra mim. E esse foi o meu pensamento, tá? Aí eu comecei a estudar o lote e qual tipo de construção que eu poderia usar para ter esse rendimento, né? E para mim gastar menos, porque assim, 256 mil a gente imagina que gasta, mas sempre gasta mais. Então eu comecei a pensar qual a forma de construção que eu vou utilizar para investir menos e ter o mesmo lucro, né? Para gastar menos na construção. Tudo bem, então eu pensei assim, se eu construir 5 kitnet no lote, cada kitnet tem 30 metros quadrados, eu construo tranquilamente no lote de 360 metros quadrados 5 kitnet térrea, tá? Tranquilamente 5. Aí eu pensei, pô, mas se eu construir 5, eu vou perder o meu lote. Por quê? Vou desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem. Tem esse quadro aqui que eu comprei para fazer anotação e já vou desenhar para vocês, tá? Meu lote tinha 14 de frente, por 26 de fundo, 26,4. Se eu fizesse 5 kitnets aqui, eu teria, pela lei municipal, eu teria que ter 5 vagas de carro. Aqui em Tijucas, todos os imóveis tem que ter, cada unidade tem que ter uma vaga de carro. Caberia 5 carros aqui, tranquilamente, tá? 5 carros aqui, aí eu faria aqui 5 unidades de kitnet, tranquilo, ganharia os 5 mil por mês, 5 mil ao mês, feliz da vida. Depois, se eu quisesse fazer mais 5 em cima, poderia fazer mais 5 em cima aqui, e depois mais 5. Isso fora do padrão da prefeitura, porque para aprovar, tu consegue. Só que depois que tu aprova, tu pode arriscar, né, e construir em cima, sem a prefeitura saber, meio que escondido. Só que tu ficaria aqui sem vaga de carro para todo mundo. Isso não teria problema, porque a maioria não tem vaga de carros, né? Isso é uma realidade, quem mora de aluguel não tem carro, né, gente? É uma coisa meio... A maioria não tem, vamos dizer que de 10, 2 tem. Isso ainda é muito. Então, eu pensei, pô, eu vou ficar aqui com um terrenão, com 15 unidades de kitnet futuramente, porque o lote é meu, eu faço o que eu quero. Só que ia ficar uma coisa meio estranha, né? Só 5 vagas aqui, ia ficar uma coisa aqui. Eu pensei, pô, queria fazer uma coisa mais elaborada. Vamos pensar mais na possibilidade. Eu pensei, por que eu não faço, então, garagem embaixo, que eu teria aqui 12 carros, tá? Embaixo cabe 12 carros, pela conta que eu fiz. E em cima eu faço kitnet. Aí eu poderia fazer um predinho de 2 ou 3 andares aqui, com garagem para todo mundo. Na prefeitura,
Com 12, eu já poderia aprovar o projeto com 12 e ainda conseguir o alvará, conseguir o habite dos 12, para se eu quisesse até vender cada unidade, eu poderia vender. Aí comecei a estudar a possibilidade de fazer assim. Então, comecei a pesquisar mão de obra, né? Porque os preços mudaram. Quando eu fiz as casas era 650 metros quadrados, mas como deu aquele boom dos imóveis, subiu muito a mão de obra. E estava aumentando também os preços de material de construção, aumentou bastante. Então eu pensei assim, vou começar a pesquisar. Aí eu vi steel frame, vi bloco de concreto, aquele bloco modular que é estrutural, bloco estrutural, né? Madeira, as opções que tinha. Se eu fizesse de material normal, o custo de manutenção por ano é maior, porque você tem que pintar, né? Mas em compensação é muito mais fácil de encontrar mão de obra para fazer isso, né? Para fazer material normal, uma construção concreto armado, que se fala. Aí eu via madeira, se eu fizesse de madeira ia ficar uma coisa horrível, né? Não tem nem condição. Porque eu ia fazer no térrea, não ia conseguir fazer de 2 ou 3 andares. Uma coisa meio lógica. Aí steel frame, fui procurar. Gente, mão de obra especializada tem pouco de steel frame. É muito legal o steel frame para fazer divisória, né? Para fazer escritório, essa divisória de escritório. Modificações, é muito show, porque tu pode fazer de um jeito, depois de montar e fazer de outro. Não tem sujeira, é uma construção limpa. Porém, é mais caro do que uma de concreto armado. Então, fica inviável. Aí eu comecei a procurar no YouTube e apareceu o vídeo de uma moça falando do tijolo ecológico. Pô, o que é esse tijolo ecológico? Comecei a pesquisar. Então eu vi que o tijolo ecológico é um tipo de construção estrutural, assim como o bloco estrutural, aquele bloco de cimento normal, só que ele fica muito mais bonito. O bloco estrutural, além de tu construir com ele, tu tem que dar o acabamento, passar uma massa corrida pelo lado de fora, que é uma massa acrílica, fazer ou a textura. Pessoal, achei aqui. É a textura projetada, que o pintor vem com uma textura que é uma massa especial para isso, que tu compra. Com uma máquina ele faz a textura toda em cima direto do bloco, não precisa de reboco. Essa textura já é pigmentada, então tu não precisa pintar. Tu passa a textura, beleza. Mas para isso tu tem que encontrar uma mão de obra bem especializada, que assente o bloco muito alinhado. E ainda assim, quando tu olha o prédio de fora, a construção de fora, tu vê as divisórias de tijolinho, sabe? Por trás da textura, não fica uma coisa aparentemente legal. Eu, particularmente, não gosto. Pesquisei bastante e eu até achei um cara aqui na internet que faz isso, mas assim, é uma coisa que tem que ser muito bem feita para ficar bonito. E o custo disso ainda é maior do que o tijolo ecológico, porque por dentro tu tem que fazer uma pintura normal de uma construção normal, que é passar um reboco, né? Passar massa corrida para dar acabamento, o gesso direto no bloco, colocar os azulejos, tudo o mesmo custo. Então, o custo do bloco estrutural para uma construção de concreto armado é muito, muito parecido. O acabamento, tu gasta a mesma coisa, praticamente o mesmo custo. A manutenção, mesma coisa, porque depois dessa textura projetada, com o tempo também ela vai desbotar, ela é mais resistente à chuva, ela pode ser que não desplaque, mas assim, tu vai ter que pintar depois também. E o tijolo ecológico, a maior vantagem dele é o acabamento. Você assenta o tijolo ecológico bem assentado, tem que ter uma mão de obra especializada. O tijolo ecológico, ele já é o próprio acabamento, tu só faz o rejunte, passa resina, que é uma resina especial aí para contra chuva e sol, né, e as intempéries. Então, comecei a procurar mão de obra e informações sobre a resistência desses tijolos, né. Aí eu encontrei uma fábrica aqui na região, que é a Ecotendência, e entrei em contato com eles para falar sobre como que funciona a construção. Então,
A construção do tijolo ecológico é o seguinte, o bloco, ele tem 2 furos no meio, tá? Eu vou procurar uma fotinho pra mostrar pra vocês aqui. Ó, pessoal, esse aqui é o tijolo ecológico, tá vendo? Ele tem esses furinhos no meio aqui pra passar a tubulação, assim como aquele bloco estrutural aquele de cimento. Ele também tem, ele é vazado no meio, né? Assim esse também é. Passa cano, passa conduíte. E pelo lado de fora fica assim, pelo lado de dentro também, né? Parte interna. Ele é assentado um em cima do outro como se fosse um Lego. Ele tem esses encaixes aqui em alto relevo. E aqui passa tubulação por dentro, não precisa rasgar a parede. É uma construção mais limpa. E assim, ó, ele é rejuntado nesses... Depois que ele é assentado, aqui passa um rejunte pelo lado de fora para não infiltrar água, passa a resina e acabou. Não tem muito segredo. E outra coisa que é muito legal, que é bem diferente do concreto armado, é que os ferros vão dentro desses buraquinhos aqui. Qual é a diferença do tijolo ecológico para um tijolo normal, que é o tijolo baiano, né? Que fala que é aquele tijolo que vai à queima. O tijolo normal, ele é feito para preencher parede. Numa construção civil de concreto armado, ele serve como preenchimento. O tijolo ecológico, ele é estrutural, assim como o tijolo que é feito de cimento, aquele bloco estrutural de cimento, de concreto, ele é estrutural. Tu não vai precisar fazer uma coluna, uma viga e uma sapata tão resistente, porque ele mesmo segura o peso do próprio prédio. Então, o tijolo ecológico é assim, você faz uma fundação mais leve, menos resistente, porque ele também vai segurar o peso das paredes, das próprias paredes. Então, assim, concreto armado, você faz a viga, faz a sapata, faz as vigas, faz as colunas, e depois você vem e preenche de tijolo. Assim como você pode ver nas cidades aí, muitas construtoras fazem assim, fazem primeiro o esqueleto, depois preenche de tijolo baiano. No tijolo ecológico, é diferente. Você pode fazer com radier, que é o meu caso, faz o radier e depois só faz a modulação das paredes e vai subindo, sem fazer coluna e nem viga. Então, e a laje vai normal, como uma construção normal. Você pode usar a laje, pode usar para cobrir, pode usar aqueles telhados normais, né, feitos com armação de madeira. Então, ele fica um custo de estrutura menor. Até porque a construção estrutural, com bloco estrutural, tanto de tijolo ecológico quanto de concreto, o ferro que é utilizado é mais fino. A quantidade de concreto é menor. Tudo isso gasta menos. O acabamento é menor, porque tu não precisa colocar massa corrida, não precisa reboco. Então, tudo isso vai dando uma economia na obra. Acredito eu, ainda vou fazer todos os custos no final dessa obra, mas acredito que vai ficar menor. E ele é muito mais bonito, esteticamente falando, ele é muito lindo. Então, fui lá conversar com o dono, ele me mostrou fotos de algumas construções, marquei com ele de conhecer uma obra que ele vendeu os tijolos, fui nessa obra outro dia, conheci um tijolo muito bonito, muito bem acabado, porque existem fábricas que fazem esse tipo de tijolo, que não é um tijolo lisinho, ele é muito poroso, que ele descasca, ele esfarela, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Quem vai comprar tijolo ecológico, para não comprar um tijolo que se esfarela, ele tem que ser resistente. Até visitei outra construtora depois disso. Não gostei muito do tijolo, achei o tijolo muito mal acabado. E comecei também a correr atrás de mão de obra, porque para fazer esse tijolo, para construir com esse tijolo, é como se fosse o tijolo à vista, né? Ele tem que estar muito bem alinhado, tem que ser um pedreiro caprichoso. Então, esse tipo de mão de obra geralmente é um pouco mais caro. Eu fui atrás de mão de obra também e o preço que eu encontrei aí de 850 para cima, tá? Aí o dono dessa Ecotendência falou assim, olha, a gente tem também, que é o Ednei, o nome dele é Ednei,
o Ednei explicou para mim que ele também tem equipe especializada. Gostei muito do atendimento deles, achei assim, eles muito profissionais. Então, eu pensei, ela é meio caminho andado, agora eu preciso cuidar do projeto. Eles indicaram a engenheira, aí fiz o projeto com a engenheira que eles indicaram. Não saiu barato o projeto, porém é uma engenheira que eu confiei, ela é professora da UFSC, né? Então, uma engenheira e uma arquiteta muito competente. Conversei com outros também, outros profissionais da área. O preço meio que regula. Profissionais que estão acostumados a fazer construção de concreto armado ou de tijolo de cimento, bloco, não são acostumados a fazer construção com tijolo ecológico, então é difícil encontrar projetista para isso. Eu encontrei uma em Joinville e encontrei ela em Florianópolis. Então, eu fechei com ela, acabei fechando com ela. Então, a gente já tem o projeto, já tem a mão de obra, já tem o tijolo. Agora a gente já está começando a construir. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu estou filmando todas as etapas para vocês. Em breve já vai ter mais um vídeo aí falando de tudo que já aconteceu até aqui. E eu espero que vocês acompanhem e sigam a gente aí no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Tem o nosso Instagram, que lá é mais assim vídeos diários. É Ecolofts Tijucas. Vocês podem clicar lá para seguir, curtir os nossos videozinhos. E é isso aí. Vamos continuar e vamos fazer conteúdo de valor para vocês aí, tá, pessoal? Obrigadão, beijo.